Livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e à vista do Cordeiro, cobertos de vestes brancas e com palmas nas suas mãos, que clamavam em voz alta, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao derredor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e se prostraram ante o trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção, claridade, sabedoria, ação de graças, honra, virtude e fortaleza a nosso Deus por séculos de séculos. Amém. E respondeu um dos anciãos e me disse: estes que estão cobertos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhe respondi: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os que vieram de uma grande tribulação e lavaram suas roupas e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão ante o trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e o que está sentado no trono habitará sobre eles. Não terão fome nem sede nunca jamais, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os guardará e os levará às fontes das águas da vida, e enxugará Deus toda lágrima dos olhos deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqueles que serão salvos. E vi outro anjo dizendo: não faças mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que assinalemos os servos do nosso Deus nas suas testas. E eu vi dos que foram assinalados, que eram 144.000 assinalados. Primeiro São João ouviu o número dos que seriam assinalados com a marca de Deus, antes que a destruição começasse. Ele continua: depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Note que ele ouviu o número e depois viu a multidão. Não viu outra multidão, mas a multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Essa multidão representa a igreja, aqueles que serão salvos. Essa multidão levará a igreja até o Senhor e o louvará junto com os anjos e santos, clamando: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E respondeu um dos anciãos e me disse: estes que estão cobertos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhe respondi: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os que vieram de uma grande tribulação e lavaram suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Santo Agostinho observa que São João não diz que eles lavaram suas vestes no próprio sangue, mas sim no sangue do Cordeiro. Por isso nem todos são mártires, como muitos pensaram, mas sim purificados pelo sangue de Jesus. Por outro lado, temos vários tipos de martírio, além das torturas físicas e da morte. Os comunistas inventaram um outro tipo de tortura e morte, o martírio moral e o assassinato da reputação. Além disso, bombardeiam a pessoa com proibições, censuras, ações judiciais e asfixiam sua forma de sobrevivência, seja o emprego, doações ou outras formas de subsistência. Assim fazendo, levam a pessoa à doença e à morte, sem encostarem fisicamente um único dedo nela, mas colocando todo o sistema comunista contra ela. Eu tenho para mim que foi isso que aconteceu com o professor Olavo de Carvalho. Por isso estão ante o trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e o que está sentado no trono habitará sobre eles. O prêmio por sermos fiéis ao Senhor até o final, estarmos com Ele para sempre, vendo sua sagrada face, repletos da felicidade eterna, como nos diz o salmista: junto a ti, felicidade sem limites. Não terão fome nem sede jamais, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os guardará e os levará às fontes das águas da vida, e enxugará Deus toda lágrima dos olhos deles. E assim se acabam os tormentos, o sofrimento, e termina a estrada estreita e difícil da salvação, que no final leva a Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor sem precisar de mais nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Entendeu como é que termina tudo isso que você está passando agora? Tudo que você está passando, toda a perseguição já moral na própria família, nos lugares que você frequenta, às vezes até no serviço também. Entendeu como é que termina? Assim, com você do lado de Jesus para sempre, perto de Jesus,
No céu primeiro e depois então na Jerusalém Celeste que vai descer do céu. São João vai ver isso um pouquinho mais para frente no livro do Apocalipse. E eu sempre digo, né, que para mim não precisava estar do lado de Jesus. Para mim, se eu estivesse lá no fundão, no último lugar, só vendo a luz de Jesus lá na frente, lá um clarão, lá, mas tem tanta gente na frente, né, mas muito mais santo, né, lá, tá bom aqui. Pelo menos eu estou vendo a luz de Jesus. Tá bom? Nem que seja na cidade, lá na Jerusalém Celeste, perto da porta, do portão lá, do portãozão de saída, sabe aquele portão, né? Esse típico, assim, aquele portão enorme de cidade, né? Se nem que fosse lá no portão, tá bom também. Só da gente estar perto do Senhor, um pouquinho perto, já está louco de bom. A gente não merece estar do lado dele mesmo. Então, pelo menos no fundão, lá no último lugar, já está bom demais. Antes ser o último do que não estar lá e ser o primeiro no inferno. É? Então é isso.